Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo isso. Para quem não me conhece, sou o professor Christian. A gente vai discutir algumas questões aqui. Esse videozinho é pensado para os alunos do Sejo, tá? E a gente vai discutir sobre uma história da escravidão. É uma das práticas mais antigas que o ser humano conhece. Hoje a escravidão ela é proibida por lei na maior parte dos países do mundo, mas infelizmente ainda acontecem práticas de exploração, né, que se configuram como trabalho escravo. Tá? Então a gente tem, por exemplo, servidão por dívida, né, você prender trabalhadores com dívidas intermináveis, jornadas exaustivas, né, que ferem os direitos trabalhistas, condições muito degradantes, perigosas, insalubres e o trabalho forçado, obviamente. Né? Então a gente vê ali uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, Distrito Federal e Tocantins, que fala sobre essas condições que são análogas, né, parecidas com o trabalho escravo. Bom, vamos discutir um pouquinho então, tem algumas imagens aqui. Nessa primeira imagem, né, o que, que a gente vê? A gente vê uma criança trabalhando numa fábrica da Nike na Tailândia. Se a gente pegar os dados, atualmente, a maior parte dos trabalhadores escravizados ilegalmente, na maior parte dos países, são crianças. Né? Crianças e mulheres, principalmente. E a gente vê um menino trabalhando, né, nessa região da Ásia. A Ásia é o continente que mais tem trabalho escravo ilegal, ainda nos dias de hoje. A gente está falando de 2021. Né? Mas é claro que se hoje é ilegal o trabalho escravo, houve uma época que ele era admitido, incentivado e extremamente lucrativo. Lucrativo ele continua sendo, mas hoje ele tem que ser ele tem que burlar as leis na maioria das vezes, né? Se a gente pega o Brasil, por exemplo, a gente teve escravidão por mais de 300 anos. Legal, era aceitável ter escravos, né? Quem foi escravizado no Brasil, né? Principalmente pessoas de origem africana, né? Transportadas em condições extremamente violentas e que ajudaram a construir o nosso país. Aqui a gente vê uma foto do século XIX, né, um dos períodos finais ali da escravidão, né, no nosso país, mas onde a gente vê uma fotografia com uma senhora numa fiteira, assim, e está sendo carregada por dois escravizados. Aí eu vou chamar a atenção que mesmo esse escravo aqui da direita, sendo muito bem vestido, ele está descalço. Essa é uma marca da escravidão no Brasil, né? Uma marca de diferença social extremamente significativa, já que você conseguia reconhecer quem era escravo e quem não era a partir dos pés, né? Se ele era descalço, geralmente era associado com a escravidão, tá? E aí vamos lá. Aqui a gente vê alguns judeus escravizados durante a Segunda Guerra Mundial, quando o regime nazista escravizou, torturou e matou, né, milhões de judeus. Para quem não sabe, os nazistas, esse regime alemão, que teve importância enorme na Segunda Guerra Mundial, exterminou cerca de metade dos judeus do planeta. Né? As estimativas aí são de 6 milhões. Então, em períodos de guerra, é muito comum que a escravidão se torne uma prática aceitável. Né? E, infelizmente, isso percorre toda a história da humanidade. Se a gente pega, né, hoje as nossas cifras de trabalho escravo, segundo a Organização das Nações Unidas, e um movimento que se chama 50 for Freedom, vocês vão ver que a maior parte é por exploração. E aí vai ter, né, 68%, segundo a gente está vendo nesses dados aqui. De trabalho forçado imposto pelo Estado 10% e exploração sexual 22%. É bastante coisa. Exploração sexual principalmente de mulheres, tem de crianças, de homens também, mas principalmente de mulheres. Vocês vão ver que ao longo da história é muito comum que grupos socialmente rebaixados ou socialmente inferiores na hierarquia social, eles sejam escravizados. Né? É mais fácil, por exemplo, hoje um imigrante, um refugiado ser escravizado porque justamente ele está em condições mais frágeis, né, de existência na nossa sociedade. Aqui a gente vê uma charge muito interessante, né? Tem a Organização Internacional do Trabalho e ele está falando para um fazendeiro: encontramos trabalho escravo em sua fazenda. Logo você, um proprietário jovem que se formou numa universidade, não sabe que a escravidão acabou? Ele falou: perdi essa aula.
Isso aqui é uma sacada, né, para a gente ver muitas vezes que isso é cultural. Durante muito tempo foi comum que você tivesse esses trabalhadores sem qualquer direito, sem qualquer tipo de dignidade enquanto ser humano, trabalhando para certos fazendeiros, né, durante a época da escravidão negra no Brasil, mas infelizmente isso foi se perpetuando durante o tempo e a gente não conseguiu acabar com isso até os dias de hoje. A prática de escravidão ela foi duramente questionada no século XIX, então ela passou a ser abolida na maior parte dos países durante o século XIX, os anos 1800, mas mesmo que a gente tenha hoje legislações poderosas contra o trabalho escravo, essas relações de trabalho e de extrema exploração, né, elas continuam a existir no nosso mundo. Então a gente continua a ter condições muito próximas da escravidão. Aqui a gente vê uma notícia, né? 71% das vítimas são mulheres do trabalho escravo hoje. Porque na maior parte do país elas estão em condições socialmente mais frágeis, né? Mais degradantes. Em muitos países, por exemplo, as mulheres não têm sequer nenhum tipo de direito. A Ásia abriga a maior parte dos escravos ilegais no mundo, porque é o continente mais populoso, e a gente vê que tem mesmo regimes políticos que incentivam a escravidão, por exemplo, a Coreia do Norte. É muito comum que aconteça escravidão por causa da negligência de certas autoridades, tá bom? O conceito moderno de escravidão pela ONU inclui trabalho forçado, obviamente, servidão por dívidas, que é você ter uma dívida contraída por alguém e aí você acaba entrando num beco sem saída, porque aquela dívida vai aumentando e você não consegue sair daquilo. Casamento forçado acontece em alguns países, por exemplo, Índia, Paquistão, ainda é muito comum. Casamento forçado de meninas, inclusive, de 10, 11, 12 anos. Tráfico de seres humanos, que acontece bastante, né? Você tem uma proposta que seduz uma pessoa, que leva ela a encontrar um trabalho, e infelizmente você chega no local onde foi prometido e a realidade é outra, é cárcere privado, é prostituição forçada, né? E práticas semelhantes à escravidão clássica que a gente já conhece, manter num local, em violência extrema, com ameaça, né? Tirar do seu local de nascimento ou de vivência e levar para outro estranho, né? Infelizmente ainda acontece. Se a gente pega a incidência de escravidão no mundo, aqui quanto mais escuro, mais escravidão vai ter. Vocês vão ver que a gente tem mais escravidão na região da Ásia, que é essa região aqui do mapa, tá? E na África, né? No Oriente Médio aqui, que é essa região que também fica na Ásia. Algumas partes da Europa, vocês vão ver, por exemplo, que essa parte onde é Canadá, Estados Unidos, tem menos, mas não significa que não tenha, tá? A gente tem mais escravidão em países pobres? Sim. Mas mesmo os países ricos fazem escravidão ilegal e de uma forma extremamente sofisticada como um crime. Há malhas de tráfico de mulheres nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, não pense que não. Há, e muito, tá? Como é que é a origem da escravidão, né? Se a gente pegar 10, 12 mil anos, ainda quando o ser humano estava descobrindo a agricultura, descobrindo que as terras férteis poderiam ser aproveitadas para a agricultura, as guerras aumentaram, né? Então, você tinha uma guerra por terra fértil. E se você tem terra fértil e não tem terra para todo mundo, acontece interesse divergente, né? Você vai ter grupos que vão guerrear por aquelas terras, por aqueles caminhos, por aquelas localidades mais próximas de rios, e aí vão surgir conflitos cada vez mais inconciliáveis. As pessoas que se conflitam, então que entram em guerra, né? Sempre tem um grupo que perde, que vira prisioneiro de guerra. Inicialmente, segundo os registros da história, esses grupos passam a ser sacrificados, mas depois de um tempo se percebe que ao invés de eu sacrificar meu inimigo capturado, ao invés de eu sacrificar meu prisioneiro de guerra, eu posso torná-lo escravo. É assim que surge a escravidão, tá? Então, ser escravizado foi durante muito cedo perder o controle de si, do próprio destino. Desde tempos em que a memória não alcança, o escravo perdia a condição de ser livre na sociedade, sendo considerado propriedade de outro indivíduo ou até do Estado, né? Acontecia também de pertencer à organização do Estado e não a uma pessoa,
né? E aí evoluiu. De prisioneiros de guerra, eles passaram a ser muito importantes economicamente, já que na maior parte das sociedades antigas e até medievais, o trabalho não era considerado digno do ser humano, então por isso escravizava pessoas que eram consideradas inferiores. Lembra que eu falei? Pessoas que são mais frágeis. É uma questão de poder, poder econômico, social, político, militar, tá? E aí, com o desenvolvimento do comércio, muitos escravizados passaram a ter preços. Né? Eles eram classificados por valor, por função, por profissão. Infelizmente, todos os continentes praticaram essa forma de recrutamento. A gente tem muita associação da África com o tráfico de escravos, mas isso aconteceu em todos os continentes, em vários povos. Né? E em muitas sociedades que eu coloco aqui, a gente ainda tem descendentes de escravizados sendo vitimados por uma malha de desigualdade social, de falta de oportunidades, de discriminação. Isso acontece, por exemplo, com os negros do Brasil, nos Estados Unidos, com os indígenas nas Américas, num país como a Índia, por exemplo, onde descendentes de antigos escravos ainda são encarados de forma desigual. Tá? Então isso vai gerando consequências. Se a gente pensa, por exemplo, por que há toda uma estrutura de racismo estrutural no Brasil? Por causa da escravidão e porque não houve um investimento suficiente para levar oportunidades para esses descendentes de escravos, né? Terras, trabalho, educação, moradia, né? Então, muitos escravizados no Brasil terminaram ao relento, né? A própria sorte, depois que a escravidão acabou como uma prática legal no Brasil, ali na Lei Áurea, 1888. Então, até hoje a gente tem isso. Nos Estados Unidos também, o racismo é muito forte, tá? E tem tudo a ver com a história da escravidão desses povos. Aqui a gente vê uma pintura que eu acho muito interessante de mercado de escravos lá no Império Romano. O Império Romano foi um império poderosíssimo, né? E eles tinham uma prática de conquista militar. O que aconteceu é que eles enriqueciam a base do trabalho escravo. Aqui a gente vê um mercado de escravos, né? Tá, the slave market. A gente vê um mercado de escravos e a gente vê que os escravos estão ali, né? Só a posição do corpo já indica pra gente que eles estão assustados, que eles estão sendo abusados em vários sentidos, né? E são colocados justamente para serem vendidos. Essa ideia de que prisioneiros de guerra, pessoas que de alguma forma foram escravizadas, né? Houve sociedades antigas que as pessoas eram escravizadas por dívidas, por terem cometido algum crime, né? Mas aqui, no caso, é mais principalmente prisioneiros de guerra, né? Inimigos capturados. E a gente vê um caso de um mercado de escravos. Aqui, a Grécia Antiga também teve escravidão, então era comum, né? Mesmo uma cidade como Atenas, que a gente entende que é uma cidade extremamente importante no ponto de vista da história, uma cidade de artistas, de cidadãos, foi o berço do que a gente entende como democracia. Mesmo na Grécia Antiga, tá? Você tinha uma justificativa, era como se fosse natural. Aristóteles, que foi um filósofo, vocês aprendem filosofia, foi um filósofo importantíssimo em vários sentidos, mas ele falava: é óbvio que uns são livres e outros escravos por natureza, e a escravidão não é só adequada, ela também é justa. Tá? Isso lá na Antiguidade, antes de Cristo. Então, durante muito tempo, se acreditou que ter escravos, manter escravos, ter essa violência enorme, essa falta completa de liberdade, ela era uma coisa considerada natural. Aqui a gente vê europeus cristãos escravizados no mundo árabe. Na Idade Média a gente teve isso, a gente vê uma escrava que provavelmente vem da Europa Oriental, ali avaliada por alguns mercadores árabes, e ela está sendo avaliada pelo seu corpo, se ela tem saúde, né? Eles olham os dentes, olham os corpos, né? Uma violência terrível, como se a pessoa se tornasse um objeto, né? Você destitui a pessoa de qualquer tipo de humanidade, né? Isso aconteceu nessa imagem, especialmente aqui é uma violência enorme, né? Você vê a pessoa nua, completamente despida de qualquer tipo de dignidade. E aí a gente tem o período moderno, aquele período que vai ali do século XV, XVI até o XIX, foi quando a escravidão adquiriu uma importância enorme, nunca antes vista na história.
com a escravidão dos índios, dos indígenas aqui nas Américas, mas principalmente dos negros, que vão ser em muitas partes das Américas a força que os europeus vão usar aqui na colonização. Então, quando os europeus, entre aspas, descobrem países da América, como o Brasil, por exemplo, eles começam a utilizar logo o trabalho escravo, né, já que nenhum deles quase vai querer trabalhar numa terra tão longínqua, né? Então a gente vai ver escravos na arquitetura, na agricultura, na plantio de cana-de-açúcar, de café, na mineração, nos serviços, dentro das casas, enfim, construindo esses países. E hoje a gente não reconhece eles por aquilo que eles foram, né? Enfim. A escravidão, então, ela passa a ser uma condição difícil de ser anulada. Ela passa de mãe para filho, né? E aí a gente tem uma questão importante, porque a escravidão, ela não é só física, ela envolve também uma questão cultural. Você deixa de ter direito a ter o seu próprio nome. Então, aqui na época da escravidão dos negros, acontecia muito de você receber um nome diferente, você não tem mais direito a ter um nome de nascimento, você não passa mais a poder ter tua própria cultura, tua própria crença, tu é obrigado a seguir outras crenças, né? Obrigado a aprender um outro idioma, você é abusado fisicamente, mas também é todo mundo psicologicamente. Esses escravos, na maior parte das vezes, não têm condição de ter uma educação, né? Então são analfabetos, são raríssimos os casos de escravos nessa época que sabiam ler e escrever. A população em geral já não sabia, mas, enfim, é mais uma violência contra eles. Então a gente fala que é um desenraizamento cultural que é imposto, né? Por que você obriga, por exemplo, o indígena escravizado a adotar a religião católica? Porque você obriga escravos lá nos Estados Unidos a não poder tocar nada que tenha percussão ou batuque. Isso é terrível. É terrível, né? Você acaba com a cultura da pessoa, acaba com o lugar de onde ela veio, você vai destruindo a identidade. Se revoltaram, a gente tem diversas resistências, isso, claro, tem. É inegável que mesmo com toda essa violência e essas formas de tentar desenraizar os escravos, eles contribuíram de forma enorme para as sociedades onde eles foram trazidos, né? E a gente vai ver mais quando a gente vê a história do Brasil. A escravidão foi abolida por lei, mas ela continuou. Né? Então, em 1888, por exemplo, a escravidão foi abolida no Brasil. Nós somos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. 2 anos depois, a gente vê aqui um escravo em Zanzibar, na região da Tanzânia, lá na África Oriental. Né? Fora do Ocidente, a escravidão não foi abolida no século XIX. Partes da Ásia, da África, do Oriente Médio continuaram com a prática da escravidão durante boa parte do século XX. Foram surgindo ideias interessantes, ideias que foram colocando que todos os seres humanos são iguais em direitos, né? Ideias de direitos humanos, algumas revoluções foram questionando, olha, mas existem desigualdades, mas a gente não pode ser tratado de uma forma tão desigual, tão violenta. As pessoas têm o direito ao mínimo de dignidade, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver um movimento para reconhecer o que a gente chama de direitos humanos, né? O direito à vida, à segurança, à educação, à moradia, o direito de ir e vir, o direito de não ser escravizado, não ser torturado, né? Mas, claro, embora a gente reconheça, a gente tenha tido inúmeros avanços sociais, nós vivemos hoje muito melhor do que há 100 anos ou há 200 anos, em geral, esses direitos humanos continuam sendo feridos e a gente continua tendo escravidão. Ilegal, na maior parte das vezes, mas continua. Aqui a gente vê, por exemplo, trabalhadores em condição escrava ilegal em garimpos do Mato Grosso do Sul. Né? Tem até uma descrição aqui, vocês vão ver que eles estão trabalhando, eles recebem um salário ínfimo, muitas vezes trabalham em garimpos, que é um trabalho extremamente perigoso, que diminui a expectativa de vida, né? E aí o nosso Código Penal, ele caracteriza o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, né, como um crime hediondo, né, submissão a trabalhos forçados, jornada exaustiva. E veja, nesses lugares afastados, né, geralmente do interior, onde essas pessoas são escravizadas, os seus antecessores, né, os seus ancestrais, também foram escravizados ou colocados em condições de extrema exploração. Então essa condição também diz respeito a como em muitos lugares do nosso país e do mundo a gente continua a ignorar que os trabalhadores, que as pessoas têm direitos básicos, direitos de dignidade, de ter um salário, de poder
ter uma educação de qualidade, um local decente para viver, alimentação adequada. Veja só aqui, estão recebendo uma ração para trabalhar, é um negócio horrível, né? E a gente tem que punir isso, né? Isso aqui é um crime hediondo. E aí a gente vê, por exemplo, que na Mauritânia, que é o país que mais tem escravos no mundo hoje ainda, foi o último país a abolir a escravidão. Aboliu lá por 2007, obviamente muito recente, então a gente ainda tem pessoas que nascem escravos na Mauritânia, um país ali do ocidente da África, próximo do Oceano Atlântico. As pessoas ainda nascem escravas na Mauritânia. Ainda há um costume de levar pessoas para serem vendidas como presente de casamento. Vender pessoas. Isso no século XXI, uma coisa inaceitável. Então é uma prática antiga que surgiu lá nas guerras, ainda na pré-história, foi evoluindo, tomando uma importância enorme, né? Na antiguidade, principalmente no tráfico de escravos negros, né, que foi a maior proporção que a gente teve de escravidão no mundo, na nossa história, né, quando eles começaram a ter essa importância na construção das Américas, na colonização dos europeus. Os europeus utilizaram o trabalho escravo indígena, principalmente negro. Houve um movimento para abolir a escravidão, a gente conseguiu avançar, né, esse movimento pelos direitos humanos, isso tudo num processo longo, mas ainda assim a gente vê essas condições acontecendo, tá? E aí eu tenho algumas perguntas para vocês, para a gente refletir um pouquinho, né? Ao que se deve a permanência ilícita, né, ilegal de práticas de escravidão nos dias atuais? Será que são regimes políticos repressivos que têm pouco respeito aos direitos humanos e trabalhistas? Será que é por causa de tradições culturais muito antigas, enraizadas mesmo, que são difíceis de serem combatidas? Por exemplo, lá na Tailândia ou na China, sei lá, Vietnã, é proibido ter trabalho infantil, mas acontece. Por quê? Porque a cultura muitas vezes é mais forte que a lei. Ou então, os esforços para combater aquele tipo de trabalho não são suficientes para acabar com essa cultura. Será que essas pessoas são educadas para acabarem com a escravidão, para acabarem com o trabalho infantil? Essas perguntas a gente tem que fazer, né? Como é que a gente modifica tradições culturais? É investimento educacional, né? E tem que ter um trabalho forte da sociedade, de organizações diversas, do governo, das escolas, de organizações internacionais para poder combater isso. Negligência das autoridades, sem dúvida. Você pega mulheres traficadas que são seduzidas, né, por propostas que parecem enormes, né? Então vou tornar você mais bonita, vou fazer plástica, vamos pagar sua passagem. Chega lá, é colocada em cárcere privado, é escravizada. Algumas autoridades são negligentes, eu não tenho dúvida. A gente tem evidências que sim, e vários momentos a gente tem gangues, né, redes de tráfico de pessoas, de escravidão ilegal sendo desmontadas. Mas infelizmente é um crime que acontece também porque algumas autoridades negligenciam ou até participam, né? Isso é corrupção também. Condições muito lucrativas, né? Será que a permanência da escravidão também é por causa do lucro? Não tenho dúvida. Eu vejo o smartphone de vocês, o celular, o tênis que vocês usam. Será que não é feito com um trabalho infantil lá do Vietnã, da Tailândia? Será que a sua roupa não é produzida por trabalho escravo? Será que o que a gente toca, o que a gente usa no dia a dia, foi feito como? Trabalhadores em condições decentes? Vejam bem, a gente participa disso muitas vezes sem nem saber. A gente está ligado diretamente a essas práticas de exploração e de trabalho escravo legal. As peças dos nossos celulares, os computadores, a montagem dos nossos carros, as nossas roupas, nas máquinas de algodão, os nossos tênis. Como que eles são produzidos? Será que as marcas todas elas têm empresas que prezam por direitos trabalhistas? Será que não tem trabalho escravo ou semi-escravo ali? Obviamente tem, né? E aí que eu falei para vocês que talvez a gente também tenha que pensar por que a escravidão ela é mais suscetível entre pessoas como imigrantes, refugiados, crianças, mulheres que justamente estão numa condição social inferior ou inferiorizada, tá? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa prática, pensar como é que foi a história dela, fazer uma reflexão, vocês têm um texto também para que isso ajude vocês, tá? E
a história também nos serve para que a gente pense sobre o nosso presente, como é que a gente chegou nesse presente. Tem toda uma história de milhares de anos de escravidão e exploração aí, né? Avançamos muito, mas o que a gente precisa fazer para ir além? Para que crianças como na Mauritânia não nasçam mais escravas. Tá bom, gente? Então essa é a reflexão que eu trouxe para vocês aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e a gente se vê na próxima.